O roubo dos aposentados. Como eles saquearam bilhões e estão soltos. Desde 2016, aposentados e pensionistas do INSS vêm sendo sistematicamente roubados. Um esquema demoníaco, criminoso, montado dentro do próprio INSS, permitiu que associações fantasmas, sindicatos de fachada e escritórios de advocacia criminosos passassem a descontar dinheiro direto do pagamento de milhões de brasileiros sem autorização. Em 2016, os descontos somavam 413 milhões. Em 2024, chegaram a quase 3 bilhões em um único ano. No total, entre 2019 e 2024, mais de 6,3 bilhões foram desviados dos benefícios de 6,3 milhões de pessoas. E o pior, 97% dos aposentados consultados disseram que jamais autorizaram esses descontos. O golpe era institucionalizado. Usavam acordos chamados ACTCs, Acordos de Cooperação Técnica, firmados entre o INSS e entidades como a AMBEC, Associação dos Militares Beneficiários da Caixa, a APB, Associação dos Aposentados da Paraíba, a APFC, Universo, Unaspubes-TAAP, Central de Apoio aos Aposentados e Pensionistas, CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONAFER, APDAPPrev, ABCB, Amar Brasil, Sindinap, EFSE, entre outras. Só a CONTAG abocanhou 2,9 bilhões nesse período. Essas entidades forjavam autorizações, usavam assinaturas falsas, pressionavam idosos por telefone ou nem sequer os consultavam. As autorizações eram manipuladas digitalmente e o INSS fechava os olhos. Ou pior, era cúmplice. Entre os nomes diretamente envolvidos, Alessandro Stefanuto, então presidente do INSS, afastado por ligação direta com o esquema. Janaína Teles, diretora de benefícios do INSS, também afastada. Marcelo Barbosa da Silva, coordenador-geral de pagamentos de benefícios. Thaisa Hoffmann Jonasson, ex-coordenadora da Procuradoria do INSS. Alexandre Guimarães, ex-diretor de Governança e Integridade do INSS, citado em delações. Rubens Oliveira Costa, outro operador da quadrilha, ligado ao setor jurídico do INSS. Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, operador financeiro da organização criminosa, foi quem organizou a distribuição de propinas dentro do INSS. Possui empresas de fachada, contas em paraísos fiscais e comprou imóveis e carros de luxo com o dinheiro dos aposentados. Na operação sem desconto, deflagrada em 23 de abril de 2025, foram apreendidos 141 joias, mais de 60 carros de luxo, entre eles BMWs, Porsches e até uma Lamborghini, 1,7 milhão em dinheiro vivo. Documentos com provas de pagamentos de propina, planilhas de distribuição e até cadernos com apelidos de quem recebeu. Os policiais federais encontraram os documentos na casa e no escritório do Careca do INSS, que era tratado como autoridade paralela dentro da máquina pública. Até o momento, apenas 6 pessoas foram presas temporariamente. Em Sergipe, outros 2 foram presos em junho. A maioria dos nomes citados, inclusive o presidente do INSS, Stefanuto, segue solta, livre para gastar o dinheiro do povo. Enquanto isso, os velhinhos, os verdadeiros donos desse dinheiro, continuam vivendo com dificuldade, com descontos indevidos nos seus benefícios, sem nenhum tipo de reparação imediata. Eles não roubaram o Estado. Eles roubaram gente idosa, doente, pobre, que contribuiu a vida toda, esperando um final de vida digno. Essa é uma quadrilha de colarinho branco, com diploma, crachá e carro oficial. E o Estado, ao invés de proteger os aposentados, virou comparsa. Cada um desses nomes precisa ir para a cadeia, mas cadeia de verdade, não cela especial com TV, mas cadeia onde vão os ladrões de mercado, porque esses são ladrões de velhinhos.
E ladrão de velhinho é pior do que qualquer outro criminoso. Sindicatos de fachada, bens bilionários bloqueados e os políticos que sabiam. Depois da explosão do escândalo, o mínimo que o Estado conseguiu fazer foi iniciar o bloqueio de bens, mas só anos depois do crime consumado, quando a Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União começaram a agir, já era tarde. Os vagabundos já estavam ricos, blindados, bem assessorados por advogados milionários. A justiça começou a se mexer tardiamente, mas os números são gigantescos. 1 bilhão em bens bloqueados em abril de 2025, mais 119 milhões em junho, com foco nos investigados em Sergipe. E no final de junho, a Justiça determinou o bloqueio recorde de 2,8 bilhões. Quem teve seus bens congelados não foi apenas o careca do INS, nem só os diretores do órgão. A lista é longa e nojenta. 1. Entidades envolvidas no saque aos aposentados. Essas associações e sindicatos não prestavam serviço nenhum, só existiam para sugar dinheiro da aposentadoria de idosos. Eram máquinas de fabricar mensalidades forçadas, taxas de serviços inexistentes e proteções que nunca foram oferecidas. Eis os nomes principais. AMBEC, Associação dos Militares Beneficiários da Caixa, recebeu milhões por suposta assistência jurídica a aposentados militares. Mas quando a CGU foi investigar, nenhum dos beneficiários sequer sabia da existência da entidade. CAP, Central de Apoio aos Aposentados e Pensionistas, prometia benefícios, apoio psicológico, plano odontológico e jurídico. Na prática, só servia para desviar 15 a 25 por mês de milhões de contas bancárias do INSS, a APPS. Universo atuava com campanhas de filiação automática, usava contatos dentro do INSS para cadastrar aposentados sem qualquer solicitação. O dinheiro ia direto para contas administradas por 2 empresários ligados a políticos do Centro-Oeste. CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura. A mais graúda de todas, sozinha abocanhou 2,9 bilhões em 7 anos. Criava supostas filiações de agricultores aposentados e os colocava em folhas paralelas. Só descobriu-se o tamanho do buraco, porque parte do dinheiro foi rastreado indo parar em offshores no Panamá. Unaspub, Conafer, Sindinap, AAPB, ABCB, Amar Brasil, APDAPPrev. Essas seguiram a mesma cartilha. Contratos fajutos com o INSS, descontos automáticos sem autorização, zero prestação de serviço e enriquecimento criminoso dos dirigentes. Entre os que tiveram bens congelados por ordem judicial estão Alessandro Stefanuto, ex-presidente do INSS. Teve carros, aplicações financeiras e imóveis bloqueados. Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Perdeu imóveis em nome de laranjas, dinheiro em contas no Caribe e 4 veículos de luxo. Alexandre Guimarães, ex-diretor de governança, identificado como elo entre associações e o gabinete da presidência do INSS. Thaisa Hoffmann, Jonasson, ex-chefe da Procuradoria, esposa de ex-procurador-chefe do INSS, atuava para blindar juridicamente os acordos fraudulentos. Rubens Oliveira Costa, articulador de vários ACTs sem fundamento legal, era considerado o carimbador oficial do esquema. Esse esquema não surgiu por acaso. Ele teve apoio político ativo ou omissão criminosa de todos os governos entre 2016 e 2023. Ninguém em Brasília pode dizer que não sabia. Durante o governo do Temer, os primeiros ACTs foram assinados sem fiscalização séria. Sob o comando do Bolsonaro, o número de associações conveniadas mais que dobrou. O então ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, foi alertado pela CGU em 2021, mas ignorou.
Já no início da gestão do governo do ladrão supremo do PT, a manutenção dos acordos foi garantida por pressão de deputados ligados ao Centrão, principalmente os das bancadas sindical e ruralista, que tinham relações diretas com CONTAG e CONAFER. Nomes como Arthur Lira, Alceu Moreira e Josenildo Ramos constam como defensores públicos da autonomia das associações, mesmo diante das denúncias. Ou seja, não foi só um roubo corporativo, foi um roubo institucional, com proteção política. Mesmo com toda essa operação, ainda hoje há descontos indevidos sendo registrados nas contas dos aposentados. Os sistemas do INSS não foram 100% limpos. Em alguns casos, mesmo após denúncia formal, o desconto continua por meses. As vítimas são senhores e senhoras com um salário mínimo, que veem 30 sumirem todo mês. Isso pode parecer pouco para um deputado, mas é a mistura da semana para quem depende do INSS para viver. Essa quadrilha se mantém viva porque ninguém grita por esses velhinhos. Não há protesto, não há CPI em curso, não há operação de busca que continue pegando os peixes grandes. O máximo que vemos é nota da AGU e meia dúzia de prisões temporárias. Temporárias! Enquanto isso, ladrões de aposentado continuam indo à praia com Rolex no pulso e morando em mansões que nem declararam no imposto de renda. E os aposentados? Esses seguem esperando o dia 25 chegar, com esperança de que desta vez o dinheiro virá completo. Blindagem política, lavagem em campanha e a CPI que nunca vem. Você deve estar se perguntando se o rombo é bilionário, se há provas, se a PF apreendeu documentos, carros de luxo, dinheiro vivo. Por que a maioria desses vagabundos segue solta? Por que não estão todos enjaulados como merecem? A resposta é curta e podre. Proteção política. Parte do dinheiro desviado dos aposentados foi usado para financiar campanhas eleitorais, direta ou indiretamente. As associações usavam empresas de fachada para emitir notas frias, repassar dinheiro para consultorias que prestavam serviços de marketing político e, depois, depositavam valores em campanhas de vereadores, deputados estaduais, federais e até senadores. Em 2022, por exemplo, a Unaspub declarou, via prestadores parceiros, repasses de 940 mil para serviços de comunicação institucional em ano eleitoral. A AAPPS Universo contratou uma produtora ligada ao deputado estadual Rafael de Paula, PSD-MG, e depois parte da verba apareceu, declarada como doação de pessoa física. A CONAFER financiou viagens, comitês e material gráfico de deputados do Centrão, especialmente ligados ao agronegócio e à base de apoio do governo. Ou seja, lavaram dinheiro roubado de aposentados para eleger vagabundos que depois garantiriam a impunidade dos chefes do esquema. Mesmo com toda a podridão exposta, o Congresso Nacional ainda não instaurou uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, sobre o caso. E você já imagina por quê. Em abril de 2025, o deputado André Janones, Avante MG, protocolou o pedido com 189 assinaturas. Faltavam apenas 18 para alcançar as 207 necessárias. E sabe o que aconteceu? Deputados retiraram a assinatura discretamente, após receberem visitas de representantes de sindicatos e entidades investigadas. Quem liderou esse recuo? Josenildo Ramos, PT-AM, ex-líder da bancada da agricultura familiar, ligado à CONTAG. Alceu Moreira, MDB-REC, relator da Comissão de Agricultura, aliado da CONAFER. Aline Sleutis, PLPR, ex-presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, defensora da autonomia sindical, mesmo sabendo dos descontos ilegais. Carlos Veras, PTPE, membro da Frente Parlamentar em Defesa dos Sindicatos, ex-funcionário de uma das associações envolvidas.
Eles preferiram blindar o esquema a investigar o roubo. Por quê? Porque quem mexe com um ladrão grande acaba perdendo apoio, verba e reeleição. A mesa diretora da Câmara, presidida por Arthur Lira, PPAL, engavetou o pedido de CPI, não encaminhou, não discutiu, não pautou. O Senado, por sua vez, lava as mãos. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, PSDMG, disse que a CPI deve ser a última medida e que é preciso ter cautela. Cautela com o quê? Com um bilionário ladrão de aposentado? Ladrão de aposentado não anda sozinho, ele anda com advogado caro. Hoje, os principais alvos do escândalo estão sendo defendidos por Antônio Carlos de Almeida Castro, o Cacai, conhecido por defender corruptos da Lava Jato. Ele assumiu a defesa do ex-diretor Alexandre Guimarães. Pierpaolo Bottini, criminalista ligado ao PT e ao STF, defende integrantes da Conafer e da Unaspub. Frederico Donato, ex-advogado da Confederação Nacional da Indústria, atua na defesa de Stefanuto e na tentativa de anular os bloqueios de bens. Escritórios como Toron, Torihara e Safira Advogados foram contratados por associações que estão tentando convencer a justiça de que os descontos foram legais. Esses profissionais recebem honorários milionários, pagos com dinheiro de aposentado, roubado, maquiado e depois lavado, por dentro de consultorias e convênios. Vamos deixar claro, Stefanuto, presidente do INSS à época, segue em liberdade mesmo após afastamento. O careca do INSS, Antônio Camilo Antunes, também está solto, com tornozeleira e residência de luxo. Alexandre Guimarães e Thaisa Hoffmann, Jonasson, não estão presos, apenas respondendo em liberdade. E o povo? O povo está pagando. Aposentado segue vendo 20, 30 sumirem da conta. Não há devolução automática, não há reparação, não há justiça de verdade. A verdade que ninguém quer dizer é: ninguém vai pagar como merece. Por quê? O esquema envolve bilhões. Envolve partidos grandes, PT, PL, MDB, PSDB. Envolve deputados federais em exercício. Envolve servidores públicos de carreira e apadrinhados políticos. Envolve advogados ligados ao STF. O que resta é esse vídeo, essa denúncia, a sua voz. Porque enquanto isso, o Brasil calado, distraído com futebol e novela, não vê os velhinhos sangrando centavo por centavo todos os meses, sem saber nem a quem recorrer. A reação covarde da sociedade e o dever de gritar pelos velhinhos roubados. Depois de tudo o que foi mostrado, sobra uma pergunta dolorosa: cadê a revolta da sociedade brasileira? Cadê os protestos? Cadê o povo nas ruas defendendo os próprios pais e avós? Se fosse uma quadrilha armada roubando o banco, o país estaria em choque. Mas como são engravatados em Brasília, protegidos por partidos e advogados milionários, parece que ninguém se importa. Essa é a verdade mais amarga. O Brasil se acostumou a ver seus idosos sendo saqueados e fica calado. 1. A indústria da covardia. A verdade é que a máquina pública não foi feita para proteger o fraco. O INSS virou uma feira livre, onde se compra e vende acesso a aposentado. O idoso virou número de matrícula, um CPF que dá lucro. Eles não roubaram cofres públicos. Eles roubaram o prato de comida da aposentada que vive com 1.412 por mês. Roubaram o gás do idoso que mora sozinho. Roubaram a dignidade. E a justiça? Ela assiste, lenta, burocrática, com decisões cheias de cautela para não atingir direitos dos ladrões de colarinho branco. A imprensa dá uma notinha aqui e outra ali e volta a falar de reality show e crise no futebol. A esquerda silencia porque as associações envolvidas são de base sindical. A direita silencia porque os gestores do INSS foram indicados pelos próprios partidos aliados. O centro finge que não vê porque vive disso.
da omissão bem paga. Se você é aposentado pensionista ou tem pais e avós que recebem pelo INSS, faça isso agora. Acesse o site ou aplicativo Meu INSS, gov.br/meuins. Vá em Extrato de pagamento. Veja se há algum desconto com nomes como associação, contribuição, mensalidade, assistência jurídica. Qualquer desconto que você não reconhece deve ser contestado, mesmo se o valor for pequeno, 8 ou 15 ou 30, não é legal se você não autorizou. Ligue no 135 e solicite o cancelamento imediato. Peça também o protocolo da ligação. Registre reclamação também no site da Ouvidoria Geral da União, Fala PGBR. Se possível, vá até uma agência do INSS e registre a denúncia por escrito. De acordo com a legislação, nenhum valor pode ser descontado do benefício sem autorização expressa, registrada e com consentimento formalizado. Só isso já torna todos os descontos fraudulentos, nulos de origem. Você pode e deve exigir reembolso retroativo de todos os valores, juros e correção monetária, danos morais em casos de descontos recorrentes não cancelados. Procuradores já estão iniciando ações coletivas contra associações. O ideal é juntar comprovantes dos descontos indevidos, fazer print do extrato do Meu INSS, registrar boletim de ocorrência, buscar defensor público ou advogado de confiança e entrar com ação individual ou coletiva. Este vídeo não é só denúncia, ele é um ato de revolta justa. Você que está assistindo, pare de aceitar. Você que ainda acredita na justiça, comece a cobrar. Você que acha que é assim mesmo, acorde. Esses ladrões não estão em uma favela escondidos, estão em gabinetes refrigerados, indo a Brasília de avião, pago com o dinheiro do povo, jantando em restaurante caro, andando de Land Rover comprada com o que roubaram do seu avô. Você tem duas opções: fechar essa aba e voltar a viver como se nada tivesse acontecido, ou compartilhar essa denúncia, cobrar os políticos que você elegeu, exigir CPI Justiça, devolução de cada centavo e prisão de cada vagabundo envolvido. Porque é isso que aconteceu, é isso que ainda está acontecendo, e só vai parar quando os brasileiros pararem de agir como se não fosse com eles. Essa é a minha revolta. Pode não ser ouvida ainda, pode não aparecer nos jornais. Pode ser ignorada pelos engravatados de Brasília, mas um dia vai ecoar, um dia vai explodir como um grito nacional. E quando esse dia chegar, eu estarei aqui, dia após dia, vídeo após vídeo, luta após luta, enfrentando esses demônios em carne e osso, esses parasitas que se alimentam da dor de quem trabalhou uma vida inteira. Eu estou fazendo a minha parte. Agora faça a sua também. Curta esse vídeo, compartilhe, mostre para todo mundo, principalmente para os nossos amados velhinhos, que merecem respeito, dignidade e amor. Não essa vergonha, não esse roubo descarado, não essa covardia institucionalizada que se repete ano após ano, governo após governo. Se você acha que isso aqui é só mais um vídeo, então já perdeu. Mas se isso aqui acendeu alguma coisa em você, então vamos juntos, porque calar diante disso é o mesmo que ajudar a roubar. Somos legião, não perdoamos, não esquecemos.